Olá, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham passado um final de semana muito feliz, muito abençoado e tranquilo na presença do Senhor. E para a nossa meditação nesse dia de adoração, dia reservado para o culto ao Senhor, gostaria de dar continuidade à nossa meditação, à nossa mensagem da última sexta-feira, quando abordamos o capítulo 11 do Evangelho de João e tratamos, na ocasião, sobre a enfermidade de Lázaro. Gostaria, nesta ocasião, de dar continuidade a esse milagre, no capítulo 11, falando da ressurreição de Lázaro. Então, nós vamos ler em João capítulo 11, do versículo 17 a 27, a narrativa diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aí. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai celestial, louvado seja o nome bendito e maravilhoso do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos abençoa com o estudo da Tua palavra. Ilumina o nosso coração, conforta a nossa alma, edifica, Senhor, a nossa fé. Tenha misericórdia. Nós oramos assim agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, gostaria de continuar expondo esse capítulo, falando sobre esse milagre extraordinário nos últimos dias de Jesus aqui na terra, a ressurreição de Lázaro. Já abordamos a semana passada o início, quando Lázaro ficou enfermo e Jesus foi avisado da sua enfermidade, ficou 2 dias a mais. E quando retornou, então, quando foi atender ao pedido das irmãs, Marta e Maria, já encontraram Lázaro morto e sepultado, já havia 4 dias. E aqui eu quero extrair, e junto com os irmãos, algumas lições para a nossa edificação nesse texto maravilhoso do Evangelho de João. O nosso tema é este mesmo, é a expressão de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. E com esse milagre maravilhoso nós aprendemos, e Jesus nos ensina, que Ele é a fonte da vida eterna e a segurança da nossa ressurreição. Nós aprendemos também nesse texto que Jesus é o nosso grande Salvador, cheio de compaixão e que intercede por nós. E, finalmente, aprendemos que Ele, Jesus, nosso Redentor, tem toda a autoridade e poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos abordar essas três lições nesta ocasião, tá? Primeiramente, Jesus Cristo é a fonte de vida eterna e a nossa segurança de ressurreição. Então, Jesus, chegando a Betânia, foi encontrar Marta e Maria. A primeira a se dirigir a Jesus foi Marta. Encontramos aqui que Marta foi até Jesus,
ele disse ao encontrar Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela certamente demonstra toda a tristeza do ocorrido, o sentimento do luto, da perda, e o sentimento de fé e confiança de que se realmente Jesus estivesse com eles na ocasião da enfermidade de Lázaro, provavelmente, certamente, Jesus estaria curando a Lázaro e não chegaria ao extremo da morte. Então não é uma queixa de Marta, mas uma expressão de fé, de confiança e de esperança na pessoa de Jesus. E Jesus, então, confortando-a, versículo 23, Jesus diz: teu irmão há de ressurgir. Ele já está preparando o coração dela para o grande feito que será realizado logo mais por ele. Preparando o coração dela, né? Seu irmão há de ressurgir. Marta, como era uma judia piedosa e temente a Deus, ela e conhecia as Escrituras, ela cria na certeza de uma ressurreição final. Sim. Porém, assim, esta crença não aliviava a dor do seu coração naquele momento. Ela diz assim: olha, eu sei, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela cria na doutrina da ressurreição, da realidade, né, do que vai ocorrer no final dos tempos, na consumação dos séculos, na ressurreição dos mortos. Ela cria realmente nisso, estava no seu coração. Mas Jesus estava prestes a trazer-lhe uma verdade maravilhosa, entusiasmante, esplendorosa, acerca da vida, acerca da vitória sobre a morte. E é isso que ele vai fazer em resposta a Maria. Ele vai dizer imediatamente: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Verdades gloriosas que ele estava se revelando. Faz parte daquele conjunto de revelações que ele faz. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o que sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente, Marta. Que coisa maravilhosa. Lázaro morreu, mas poderá experimentar a ressurreição como nós. O crente pode morrer como Lázaro, a morte física, mas pelo poder de Cristo viverá e experimentará a ressurreição eterna. O crente em Jesus está de posse da vida eterna mediante a sua fé em Jesus, mediante a obra de Cristo, mediante a graça de Deus. Aqueles que têm esta vida não podem morrer nunca, no sentido de serem separados de Jesus. Ou seja, Ele é o Senhor da vida. Ele veio trazer vida e vida eterna para todos aqueles que nele crê. Ele veio trazer salvação, vitória sobre a morte. A morte já não é mais um fim, já não é aquela tragédia que derrota o ser humano, porque Jesus veio trazer esperança, vitória sobre a morte. Capítulo 5 de João, aliás, esse evangelho é maravilhoso nesse sentido, e João, o evangelista, ele trabalha muito isso, esse ensinamento de Jesus. No capítulo 5 do evangelho, Jesus disse assim, versículo 24 a 26, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, a fé cristã é esta mensagem, é esta realidade, é essa mensagem maravilhosa, redentora, vitoriosa sobre a morte, a vida em Cristo Jesus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 39 e 40, Jesus disse também assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha
a vida eterna. Quem vier a Jesus e crer, recebe o dom da vida, a vida eterna. E Jesus diz mais, no final do versículo 40, e eu o ressuscitarei no último dia. Era essa a mensagem de Jesus. Ele já estava anunciando, revelando essa mensagem de vida e de esperança para os seus discípulos, para o povo do Senhor. Jesus disse, eu sou a ressurreição, ele tem essa esperança e vitória sobre a morte. Para nós, para mim, para você, a morte para nós já não é uma tragédia última, nós temos esperança de algo maior, um além maior, perfeito, eterno, glorioso com o nosso Deus. Mas Jesus disse mais, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a vida está nele. Ele não disse, eu prometo dar vida, eu trarei vida, não, ele disse, eu sou a vida. Ou seja, ele é o Deus eterno, é a fonte da vida, é o doador da vida, e veio trazer esta vida de Deus, a vida eterna, para todo aquele que nele crê. Não apenas essa vida temporal, passageira, 70, 80, talvez 90 anos, se alguém chegar até lá. Mas algo mais. Veio trazer a realidade humana, a esperança do eterno, do porvir, sem fim, amado irmão. Que coisa maravilhosa. O crente sobrevive à morte em virtude da vida eterna. Ou seja, para nós não é mais um fim. Não é a sepultura, não é o cemitério. Jamais. Aliás, não tem mais morte, porque pertencemos ao Senhor, estaremos com o Senhor, estamos com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor. É algo sublime, é uma continuidade tranquila, maravilhosa, que o crente tem com o Senhor. Ele passa para a presença do Senhor. A morte não tem mais o poder sobre o crente, cuja vida está escondida em Deus, como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Alguns versículos interessantes ainda sobre este conceito maravilhoso. Em Jesus temos a ressurreição, em Jesus temos vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, o início desse livro maravilhoso, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz mais, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É isso que Jesus, o Filho eterno de Deus, o Filho que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, veio trazer a graça, a verdade e a vida de Deus para os homens. João capítulo 6, versículo 47, Jesus disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Que coisa tremenda. Jesus não veio trazer religião, apenas um comportamento religioso, um movimento religioso. Não, Jesus é o Filho eterno de Deus, ele veio salvar a humanidade, veio salvar o homem, e veio trazer ao homem esperança, reconciliação com o Pai, transformação, perdão dos pecados, remissão dos pecados, vida eterna. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A fé cristã é isso, é vida espiritual, é vida eterna, é vida com Deus, é plenitude, é bem-aventurança, é certeza do eterno, é realidade, é discernimento, é clareza do que está acontecendo e do que vai acontecer, porque o Espírito Santo nele assim o dá. João capítulo 10, versículo 27 e 28, é tremendo, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, disse Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. São as ovelhas de Jesus,
que ouvem a Jesus, que ouvem a voz de Jesus falando pela palavra de Deus nos tempos, em todo lugar, todo país, toda cultura, em todo tempo onde é pregado esta palavra, as ovelhas de Jesus ouvem, sabem que é Jesus que está chamando e conhecem a voz de Jesus. Ele faz através da palavra. E de Jesus diz mais: eu lhes dou a vida eterna, porque para isso ele veio, trazer vida. Jamais perecerão. É a certeza dos servos de Deus, é a certeza das ovelhas de Jesus, é a certeza dos crentes. Jamais perecerão eternamente, como ele disse a Marta. E ninguém as arrebatará da minha mão, é a certeza do povo do Senhor. Que segurança o crente tem em Jesus? Finalmente, aí Jesus perguntou a ela: então você crê em tudo isso, Marta? Crês isso? Aí ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que maravilhoso, extraordinário. A resposta de Marta é preciosa e é bíblica, e é a intenção, inclusive, do evangelista João, em seu livro, é que as pessoas confessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Então a resposta de Marta era correta. Ela esperava o Messias, e a descrição que ela faz do Messias é correta, é bíblica. Ele é o Salvador, é o Redentor, é o Cristo, é o Filho eterno de Deus. Embora ela ainda não tivesse pleno entendimento desta sua confissão, a gente vê lá na frente, quando do milagre, ela vai ainda hesitar ainda diante da manifestação e do poder, da majestade do Senhor na ressurreição do seu irmão. Então, assim como nós, às vezes nós temos a nossa expressão de fé, o nosso entendimento da fé e de Deus e de Jesus, mas é imperfeito muitas vezes. É imperfeito. Precisamos da graça do Senhor para conhecer mais dele, da sua grandeza, da sua profundidade, da sua obra. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor, cada vez mais, da sua majestade, e experimentar o seu poder, a sua glória, a sua grandeza. E a nossa fé ser lógica, a nossa fé ser convicta, a nossa fé ser firme nesse Deus revelado nas Escrituras e no seu Filho amado Jesus. Foi essa expressão dela, a confissão preciosa de Marta. Ela vai crescer ainda nesse entendimento. Então, nesse primeiro ponto, nós vemos que Jesus é a fonte da vida. Jesus, guardem isso, guardem no seu coração. Guarde mesmo nesses dias tão de sentimentos turbados dos homens. Guarde isso no seu coração. Jesus é a fonte da vida e a resposta para a morte e a esperança diante das tristezas que nós enfrentamos, das ameaças que enfrentamos, dos medos que nós enfrentamos. Jesus é vida. Creia nisso, amado. E aquele que nele crer não morrerá eternamente. Não é apenas a questão da morte física, é a morte eterna. Você não passará pela morte eterna. Você nunca estará separado de Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus. É salvo em Cristo. Aqueles que pertencem ao Senhor, passando a experiência da morte, ele vai imediatamente para a presença do Senhor. Imediatamente e conscientemente. Não há uma aniquilação da alma, nem existe um tal de sono da alma, não. O crente passa imediata e tranquilamente à presença do Senhor, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Ele vai para a presença de Deus. Jesus venceu a morte em sua obra, em sua ressurreição. A morte não tem mais poder sobre nós. Que vitória! Que mensagem gloriosa! Foi nesses termos que Jesus respondeu àquele ladrão lá na cruz, arrependido, que perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. É assim a esperança, a realidade da vida e da morte para o crente, É diferente. Como é diferente? Mas é uma segunda lição linda nesse texto, né? Do versículo 28 em diante, Jesus vai se encontrar com a outra irmã, com Maria. Aí nós vamos aprender algo a mais além desse Cristo maravilhoso, que é o Senhor da vida e da ressurreição.
Acompanhe, por favor, versículo 28 do Evangelho, no capítulo 11, diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. É uma atitude de adoração, de entendimento da sua pessoa, da sua grandeza. É uma atitude de reverência, de temor, de fé. Então ela se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que a sua irmã. Elas devem ter falado muito sobre isso todos os dias ali, até Jesus ir até elas. Então não é uma queixa também não é reclamação também não, mas é a expressão de fé delas, que o Senhor Jesus teria poder para curar o seu irmão. Aí aprendemos algo de Jesus assim, no versículo seguinte, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Aqui aprendemos algo maravilhoso acerca de Jesus. A emoção de Jesus, a comoção de Jesus, a compaixão de Jesus pelo sofrimento delas, pelo sofrimento daquelas pessoas e por toda a situação decorrente a morte e as suas consequências na vida humana, a dor, separação e perda, o efeito do pecado na sociedade. Esse choro de Jesus mostra a sua total empatia para com o ser humano, entendendo a dor, o sofrimento, a tristeza e os efeitos do pecado na sociedade humana. E Jesus chorou, ele se compadeceu, de fato, como mediador, e em sua natureza humana, ele sentiu todo o sofrimento, tristeza daquelas pessoas. E ele, diz o texto, agitou-se no espírito. É uma atitude assim, interior de indignação, de constrangimento diante daquela situação. Jesus foi tomado por tremenda emoção naquela hora e se compadece dos seus filhos, se compadece do seu povo, se compadece da sua igreja, se compadece de você, meu irmão, se compadece de nós. É o nosso Deus compassivo, cheio de amor, ternura, misericórdia e bondade, que nos ama, que cuida de nós o tempo todo e sente nossas tristezas, nossas dores, nossas aflições, nossas debilidades. O Senhor entende, o Senhor intercede por nós. Amado, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Filho de Deus. Diz o texto lá, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz assim, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabia disso? Você sabia, meu amado? O quanto o Senhor, em seu ministério de mediador, continua intercedendo por nós continuamente. A sua obra, iniciada lá no Calvário, de remissão, de expiação, continua na intercessão por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o Cristo vencedor, glorioso, que continua
trabalhando em favor do seu povo, né? Essa é a nossa lição preciosa. Jesus é aquele que tem compaixão por nós, compaixão por nós. Amém? Você descansa o seu coração nisso? Guarde seu coração nisso. Primeiro, Jesus é a fonte de vida, vitória sobre a morte, é a nossa ressurreição e a vida, nossa esperança de vida eterna. Segundo, é o nosso mediador e intercessor, cheio de compaixão por nós. E finalmente esse texto, chegamos aqui ao momento do milagre, né, dos versículos 38 em diante, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Era assim, abrir uma sepultura na rocha, e fecharam com uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus orou, agradeceu ao Pai pela comunhão com o Pai, pela obra do Pai, por poder glorificar o Pai com sua vida, com suas obras. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Ele saiu. Aquele que estava morto reviveu, levantou-se e saiu da gruta, da sepultura. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Tá? E assim, no versículo 45, encerramos nossa leitura. Vamos nos ater ao momento do milagre. Jesus se dirige até o local do sepulcro de Lázaro, ordena que tirem a pedra. A sua irmã Marta interpõe nesse momento, reagindo assim, a Jesus, de certa forma, contrariamente, dizendo que o corpo já deveria estar cheirando mal, ou seja, na sua fé e no seu temor, ainda não tinha a compreensão plena do que ia acontecer, da grandeza do Senhor, do poder do Senhor, ou seja, e ela expressou seu sentimento, mas Jesus lembrou a ela a verdade, que se creres, veria a glória de Deus. Jesus está trabalhando também a sua fé, a fé no impossível. Ele é o Senhor do impossível, porque é o que tem autoridade sobre o céu e a terra, sobre a vida e a morte, sobre todas as coisas. Ela não entendia ainda. Ela tinha confessado a esperança messiânica, a fé messiânica. É o Cristo, é o Redentor, é o Libertador, é o Filho de Deus, mas não entendia ainda a dimensão desta fé. De quem é esse aqui abordara, aquele que se revelara a ela como Filho de Deus eterno, glorioso, representando o Pai, no poder do Pai, o poder sobre o mundo físico e espiritual, pleno e completo. O que seria impossível para o Senhor, ele estava mostrando ali naquele milagre extraordinário. Aí Jesus se dirige então à frente da sepultura, na gruta, e ordena, diz o texto em alta voz, clamando: Lázaro, fala o nome dele, Lázaro, vem para fora. É o poder criador, é o poder redentor, é o poder que doa vida, é o mesmo poder de Deus na criação. Haja luz e houve luz, porque é o poder de um Deus eterno que ordena. É o poder, aquele Cristo que na tempestade ordenou para que se acalmassem os céus e os ventos. É o poder do Senhor revelado agora sobre o maior inimigo, que é a morte. E
reviveu aquele que estivera morto, e morto por 4 dias, certamente já em processo de decomposição. Mas o milagre do Senhor é extraordinário. É o milagre de Deus, é o milagre simbolizado e representado naquele vale dos ossos secos de Ezequiel, onde ossos recebem vida, porque é o poder de Deus que está acima de tudo. Temos que ter uma visão mais grandiosa do nosso Deus, amado. A igreja precisa renovar sua fé nesse Deus maravilhoso, o Deus das Escrituras, o Deus que tem um poder sobre todas as coisas, o Deus que transforma, o Deus que cura, se assim o quiser. Se assim o quiser, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma o ser humano completamente. Ele redime, dá vida, Ele tem esse poder. Saiu o que estivera morto. As garras da morte foram quebradas pela voz de autoridade daquele que chamou, que é o Filho de Deus. Neste evento, em plena luz do dia, foi trazido de volta à vida aquele moço. Em um instante, maravilhoso, bênção do Senhor. E esse milagre revelou a grandeza de Cristo. Foi um dos seus últimos milagres, do seu feito no ministério terreno, já nos seus dias finais, ali. Logo em breve seria preso, condenado e crucificado. É um evento estrondoso que fez mexer a cidade de Jerusalém. Esse acontecimento vai chegar na liderança, e a narrativa vai falar, o Sinédrio vai reagir imediatamente com medo da repercussão desse milagre. Porque vai mexer no coração do povo, na população. Provavelmente no olhar dos líderes, o povo estaria assim, comovido com esse milagre e poderia assim chamar a atenção dos romanos. Por isso que as autoridades temeram e planejaram a morte de Jesus imediatamente, a partir de então. Planejaram a morte de Jesus. Mas eu quero dizer uma grande verdade. Esse milagre não foi apenas para manifestar a glória, a majestade, a divindade de Jesus ali, e foi. Para mostrar a sua divindade. Ele é o Filho de Deus, para provar. Mas não somente isso, para provar para mim e para você, que aquele que ressuscitou a Lázaro veio trazer a vida e esperança para todos aqueles que nele creem. Essa mensagem, esse milagre é para mim e para você. Crer e confiar no poder de Deus, que traz vida àquele que está morto. Muitos, como nós, estão mortos espiritualmente, estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Seu coração está longe de Deus. Estão mortos espiritualmente, andando segundo o mundo, andando segundo o pecado, perdidos, alienados de Deus. Mas Jesus é aquele que traz vida, que traz gozo ao coração, que traz reconciliação ao pecador. Jesus é aquele que vai trazer esperança para o homem. Somente Jesus tem esperança para a sociedade humana. Resposta efetiva, de paz, de restauração, de transformação da sociedade, de justiça. Somente Jesus, somente Jesus. Você crê nisso, irmão? Somente Jesus. Tem entusiasmo na sua fé em Jesus. É nele que temos que ter entusiasmo na fé, vibrantemente, declarar, pronunciar ao mundo que ele reina, que ele vive e que ele é a solução para a humanidade caída, perdida, confusa, atrapalhada. É Jesus, o Filho de Deus, que veio trazer vida e esperança. Um dia na consumação, todos aqueles que partiram morreram em Jesus vão ser ressuscitados. Como Lázaro, que depois vai morrer, como e todos os outros, como nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos. E nós também, quando partirmos, voltaremos com o Senhor. João capítulo 5, versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Esse dia virá. Jesus está voltando. Quando ele voltar, isso acontecerá. Paulo fala sobre esse assunto na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento,
no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o conceito, o ensino bíblico sobre isto. Nós aguardamos a volta do Senhor e a ressurreição final. Se estivermos vivos por este acontecimento, seremos transformados. Claro, não morremos fisicamente, mas se nós morrermos, estarmos com o Senhor. Quando Ele voltar, voltaremos. Essa é a ressurreição final. Voltaremos com o Senhor. Todos os que estão com o Senhor voltarão, serão ressuscitados. Que verdades gloriosas esse texto maravilhoso nos ensina. Que Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, única fonte de vida. Jesus é a única fonte de vida e segurança de nossa eternidade, da nossa ressurreição, amados. Que eles são, que isso fique no teu coração. Ele é o nosso Salvador, cheio de compaixão, que chorou diante do sofrimento de Maria e dos demais. E que ele Jesus, somente ele, Jesus, tem o poder e autoridade sobre a vida e a morte. Não são os homens. Os homens não têm autoridade sobre a vida e a morte. Estão tudo na mão de Deus. Estamos aí vivendo dias muito ruins. Convivemos todos os dias com números de pessoas contaminadas, número de pessoas internadas, número de pessoas mortas. É uma pandemia, é uma situação atípica, extraordinária, é um sinal de Deus, pode ser, é a mão de Deus, pode ser, com certeza, mas estamos vivendo esse momento. Momento que traz muitas apreensões, temores, preocupações e ansiedades. E talvez lidar com números de morte, situação que trazem tristezas e perdas, isso está mexendo o coração do povo de Deus também. Eu quero trazer uma mensagem a você, amado filho de Deus. Nós temos uma esperança maior que é Jesus. Nós lidamos com tudo isso sabendo que a morte não é a última vitória sobre o crente, não. De forma nenhuma. Que a nossa esperança está em Jesus. Que mesmo na morte somos vitoriosos. Mesmo na morte somos mais do que vencedores. Porque nós pertencemos a Ele. Porque nós somos dele. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nós temos firmeza, esperança, nós não somos abalados, nós não somos destruídos, ficamos sentidos, sim, claro, ficamos entristecidos, sim, pelos acontecimentos, pelas perdas, pelas pessoas, pelos amigos, pelos irmãos, claro, com certeza, mas temos alento, nós temos conforto em saber que um dia todos nós estaremos com o Senhor, todos nós estaremos com o Senhor. E se formos agora, ou não for agora, ou mais tarde, ou quando formos, nós estaremos com o Senhor. Nós sempre estaremos com o Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não morrerá eternamente, amado. Creia nisso. Creia de todo o seu coração. Você é filho de Deus. Se você não entendeu ainda, amado, eu quero fazer um convite a você. Quero fazer um convite a você. Se você não tem tido essa paz, essa segurança, pastor, eu não tenho entendido, eu não tenho compreendido isso, eu quero fazer um convite a você. Abra o teu coração nessa ocasião, nessa noite. Abra o teu coração. Confesse a Ele que você tem andado com confusão no seu coração, que você não tem tido fé, uma fé correta, uma fé certa na pessoa de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. E na sua morte, morrendo pelo teu pecado, sua morte expiatória, Ele pagou o preço e nos reconciliou com o Pai. E ao terceiro dia, Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu por nós, Ele é a primícia, Ele tem a primazia dos mortos, porque Ele venceu a morte por nós, por mim, por você. Ele é a nossa salvação e Ele é a nossa ressurreição, amado. Para todo aquele que nele crê. E eu convido a crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso, amado. Abra o teu coração, entregue sua vida ao Senhor. Peça a Ele, Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Muda meu coração. Entra na minha vida, Senhor. E me conceda o dom da vida eterna. Faça assim, amado. Eu vou orar por você nesse sentido, para que Deus te abençoe, te dê essa segurança de vida, de vitória que é em Cristo, que só Ele pode dar. Quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o nome maravilhoso
do Senhor. Que o Senhor abençoe, amado, todos os queridos irmãos e amigos que estão participando dessa meditação nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre guarida no coração dos servos do Senhor, do povo do Senhor. Ó Deus, e que naqueles corações perdidos e confusos, possa o Senhor entrar e fazer morada e que haja salvação, Senhor. Que a Tua palavra produza vida, Senhor, pelo poder do Senhor. Como trouxe Lázaro da gruta, da sepultura, da morte para a vida, que o Senhor possa trazer nesse dia pessoas aos pés do Senhor para a vida, Pai. Tenha misericórdia e abençoa todos que estão participando desse culto, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Tenha uma semana muito maravilhosa, abençoada na presença do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te levante, que Deus renove as tuas forças a cada dia. Não desanima não, não se entregue não, meu irmão. Confia no Senhor, glorifique o Senhor, se alegre no Senhor. Viva um dia de cada vez, viva um dia de cada vez e glorifique o Senhor a cada momento. E se precisar de alguma ajuda, orientação, conselho, converse comigo. Estou à disposição do irmão, do amigo, fale comigo, procure no Face, no WhatsApp, no telefone. Se quiser presencial, pode ser, podemos marcar na igreja lá, daremos um jeito, vamos conversar. Quero orar por você, amém? Que Deus te abençoe, fique assim na paz do Senhor. Recebei a bênção. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que o consolo do Espírito estejam sobre a sua amada igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.